E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Charles, canal 3D Print Brasil, e nesse vídeo de hoje eu vou mostrar como começar a modelagem aqui do modelo X1. Esse avião da Bell foi o avião que bateu a barreira do som, e a gente está fazendo ele aqui usando o Blender. Para quem está chegando agora, então seja bem-vindo, esse é o canal 3D Print Brasil, onde a ideia desse canal é mostrar modelagem 3D e também um pouco sobre impressão 3D. E para quem está voltando e assistiu o primeiro vídeo, obrigado por retornar. Então vamos começar logo. Então olha só. A gente fez na aula passada, no primeiro vídeo, essa montagem do ambiente para fazer a modelagem 3D baseada em referência, que no caso aqui a referência é o avião em duas dimensões, né, as três vistas do avião. Nós vamos começar agora então a criar um objeto e modelar em torno dessa referência aqui. E com isso eu vou poder mostrar para vocês vários conceitos muito importantes que vocês vão usar ao longo de todo o tempo que estiverem usando o Blender. Então o que eu falar aqui vai se aplicar para uma série de objetos, tá ok? Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, como adicionar um objeto. Você vem aqui, Add, Mesh, e o objeto que você vai querer adicionar. Aí você vai pensar, bom, qual o objeto que é mais parecido com a fuselagem aqui desse avião, que já tem pré-definido aqui no Blender. Então vamos lá, Add, Mesh, seria um cilindro, né? Então vou colocar um cilindro aqui, ó. Ele vai adicionar onde? Bem no eixo 0, né? No ponto 0, 0, 0. Então 0x, 0y e 0 em z. Tá aqui. E perceba uma coisa, quando a gente adiciona qualquer objeto, ele vem aqui do lado, ele fica minimizado assim, ó, porque às vezes pode só simplesmente aceitar, e se eu clicar fora aqui, por exemplo, ele já vai dar como encerrado o comando. Mas se não, se eu vier aqui, ó, e eu posso interagir com as opções que esse objeto me dá. Nesse caso aqui, ó, no cilindro, o que tem? Quantos vértices que ele vai ter? Seriam 32 vértices. Isso aqui é o seguinte, ó, é o quanto que vai ser subdividido ele. Vou aumentar aqui, 128. Olha só como dividiu bastante. Se eu colocar apenas 8, então fica um polígono, né? Aqui, então, o primeiro conceito do Blender, pessoal. Blender, tudo é polígono, tudo, tá ok? Quando a gente cria, pode ser uma esfera, pode ser um cubo, um cilindro, o que for. Na verdade, é um monte de vértices que vão formar arestas, que vão formar faces, né? E esse conjunto de faces vão formar depois um polígono. Então, a gente quando cria um objeto, está criando na verdade apenas um monte de vértices. Não é uma fórmula matemática que vai criar esse objeto como existe em alguns softwares de modelagem 3D. Então, isso aqui é importante definir, não muito grande o número de vértices e também não muito pequeno, porque senão aqui não parece um círculo, né? Se eu colocar aqui 6 aqui, vai ficar sextavado, parecendo um parafuso, uma cabeça de parafuso. Não representa uma fuselagem de avião. Agora, se colocar também um número muito grande, 300, fica bem suave, mas vai ter um custo computacional muito alto. Eu não preciso de tantos vértices assim. Então, 32 é a sugestão inicial dele, eu vou acatar, vou deixar 32 mesmo, tá ok? O raio dele, a gente vai mudar a escala depois, a gente viu na aula passada como mudar a escala, vou fazer a mesma coisa aqui. Então, não vai ter muita diferença, mas só para você ter uma noção, eu vou apertar o número 3, para a gente ter uma comparação com a imagem de trás, né? E vamos rotacionar também, tem aqui, ó, rotation, vou rotacionar no eixo X. Então, X, rotacionar aqui 90 graus. Já ficou alinhado e pode ver que aqui, aliás 2, não, aliás o raio de 1 mesmo é um pouco grande. Então eu vou reduzir um pouquinho, sei lá, para 0,7. Mais ou menos isso. E você pode mexer na localização também, tá? Tanto X, Y, Z. Eu poderia correr com ele por aqui, mas isso aqui não vejo muita necessidade de fazer agora. Então a gente criou aqui um cilindro, só que está muito pequeno ainda. Eu posso aumentar o tamanho dele aqui. Vou colocar 7, por exemplo. Já ficou um pouquinho maior. Mesmo assim ainda é pequeno. Então posso aumentando algo mais ou menos aqui. E deu. Está feito o nosso cilindro aqui. Agora a gente vai entrar no modo de edição dele, que é uma parte bem interessante, que também, como eu falei no início, é um conceito que vai se aplicar para vários objetos. Quando você clica no objeto, vem aqui em cima, ó, Object Mode. Esse é o padrão dele, que é o modo objeto. Eu estou interagindo com o objeto em si. Então, como a gente viu na aula passada, eu posso rotacionar esse objeto, posso mover, mudar a escala dele, do objeto em si. Tá ok? Como é que eu consigo ver o que ele muda? Aqui, clica nesse íconezinho aqui, que ele mostra o menu lateral, ou N. N ele mostra e esconde.
Então o item, olha só, a posição dele, rotação, que já foi feito 90 graus no X lá, a escala dele e as dimensões. Antes de eu entrar no modo edição, eu quero mostrar para vocês um conceito bem interessante e às vezes dá alguns problemas se a gente esquecer dele, que é o seguinte: quando a gente muda a escala do objeto e não do que ele é formado, a gente acaba mudando esses valores aqui, como eu mostrei na última aula. Então vamos fazer isso para vocês verem aqui, ó. Escala, vou aumentar um pouquinho só. Olha só, ficou 1.071. Agora, se eu fizer assim, escala apenas no eixo Y, só um pouquinho menor, já menos de 1, 0.969. Olha só o que aconteceu. Eu não tenho mais uma paridade entre eles aqui. Ó. O X está numa escala, o Y está em outra e o Z também. Isso pode dar algum problema quando eu for mexer nele na parte de edição do objeto, eu posso ter alguns comportamentos esquisitos, porque ele vai crescer diferente nos eixos. Tá? Então, para evitar isso aqui, antes de a gente entrar no modo de edição, a gente vai fazer o seguinte: aperta o Ctrl A. Comandinho novo então de hoje, ó. Ctrl A. É o Apply. Add Apply. Então vou aplicar o quê? Localização, rotação, escala, todas as transformações. Tem algumas opções aqui. Vamos mexer na escala só. Olha o que acontece. Eu vou aplicar a escala. Voltou tudo para 1. Tá vendo? O que significa esse comando Ctrl A? Ele vai pegar a posição e o formato, o tamanho do objeto e vai aplicar como sendo o objeto em si. Então, quando eu criei o objeto aqui, eu dei uma dimensão para ele de 0.7, não foi? Depois eu aumentei um pouquinho a escala. Então ele mudou a escala, mas quando eu criei esse objeto como 0.7, ele tinha escala 1. Então agora ele voltou a ter escala 1, só que não é mais 0.7, é algum número diferente que eu mudei. Então essa que é a diferença. Mesma coisa aqui, a rotação. Para ele tem uma rotação aqui no eixo X. Agora eu quero dizer que não, isso aqui é zero, o objeto é esse mesmo, não tem nenhuma rotação, nenhum eixo. Então de novo, Ctrl A, aplica então a rotação. Olha, ele zerou. E viu que ele inverteu o eixo aqui. Ó. Eu vou dar um Ctrl Z para vocês entenderem. Ctrl Z. Então olha só. Está dizendo que o eixo X tem 1.5, o eixo Y também, e o eixo Z 9.1. Só que olha só, se a gente for olhar para ele aqui, o eixo Z na verdade é esse eixo aqui, né? Na vertical. Ele não tem 9.1, ele tem na verdade 1.5. E então, por que está acontecendo isso? Porque eu rotacionei o eixo. Isso pode começar a dar confusão, tá? Na hora de a gente começar a trabalhar com os eixos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. Então, quando a gente faz mudanças, é interessante aplicar no objeto o que foi feito de mudança. No caso aqui, olha só, quando eu mudar aqui, aplicar a rotação, vai ficar tudo zero aqui, ele vai inverter a posição dos eixos também, as dimensões dele. Então, Ctrl A, Rotation. Olha só, o Z passou para ter 1.5, porque realmente ele tem 1.5 em altura. O X também tem 1.5. Agora o Y tem 9.11, porque o Y está maior. Tá ok? Então, sempre que vocês fizerem uma modificação no objeto, no modo objeto, aqui, Object Mode, ele vai fazer mudanças aqui nesses parâmetros, como eu mostrei na aula passada já. Então, isso aqui é só uma recapitulação, mas o que tem de novo hoje é o Ctrl A. Você aplica essas modificações. O que muda um pouquinho agora é o modo edição. Por isso que eu tive que fazer essa pequena introdução para vocês sobre o objeto. Porque a gente vai mudar agora um pouquinho. Ó. Object, passar para Edit. Object Mode para Edit Mode. Ou Tab. Então o Tab ele fica alternando entre Object Mode e Edit Mode. Então na prática você não vai usar esse menu aqui, você vai usar o Tab, com certeza. Porque isso aqui usa o tempo todo, pessoal, alternando entre o modo edição e o modo de objeto. Deixa eu esconder um pouquinho o menu para ganhar espaço aqui. Agora, o que seria esse modo edição? Tab, entramos aqui. Olha só o que ele muda já. Ele está com todos os vértices selecionados. Essa aqui é a diferença. Agora eu estou editando o conteúdo do objeto. Como eu falei no início, o objeto é formado por vértices, que são esses pontinhos aqui. 2 vértices juntos aqui, eles podem fazer uma aresta. Então isso aqui é uma aresta, está destacado aqui, né? 3 ou mais arestas, normalmente é 4, mas 3 ou mais arestas vão formar uma face. Então aqui, ó, isso aqui é uma face. E esse conjunto de faces aqui vai formar o polígono, né, o objeto como um todo. A diferença então do modo Object e do modo Edit é que eu consigo, no Edit, editar cada um desses elementos aqui.
Como é que eu faço a transição entre eles? Tem aqui em cima, do lado do Edit Mode, ó, tem lá o Vertex, o Edge, né, que são as arestas, e as faces. Então olha só, eu selecionei aqui essa face, né? Para ficar um pouquinho mais fácil, foi o seguinte, vou selecionar essa face como um todo aqui, ó. Então vou selecionar o modo face e clica nela. Selecionei toda essa face aqui. Só que essa face aqui é formada por um monte de arestas. Então olha só, vou clicar no modo aresta. Apareceram as arestas aqui embaixo. E aqui, ó, tem um resuminho aqui embaixo, ó. É um cilindro, o nome dele, tem 32 vértices selecionados, D64, então estou usando só metade selecionada, 32 arestas selecionadas e apenas uma face das 34 que existem. Então, estou no modo aresta, clica numa só. Olha aqui embaixo. 2 vértices, que seria esse pontinho aqui e esse pontinho aqui. Isso forma um edge, ou uma aresta, das 96 que existem, só tem essa selecionada, e face nenhuma. Eu não selecionei nenhuma face. Agora, se eu voltar para o modo face, clico nessa face aqui, que é um retângulo, né? Basicamente é um retângulo. Então tem 4 lados, então tem 4 arestas aqui, ó. 4 edges e 4 vértices. Ok, pessoal? Então, parece ser meio chato isso no começo, mas é muito importante vocês entenderem isso aqui. Um polígono vai ter sempre vértices, arestas e faces, que vão formar então o objeto. Pode ter poucas faces, poucos vértices como esse aqui, ou pode ter milhões, tá ok? Então vou começar a editar isso aqui agora. Só que para poder editar, eu tenho que aprender a selecionar os nossos elementos do objeto, né? Tanto vértice, aresta ou face. A gente viu na aula passada um jeito de selecionar, que seria clicando apenas, né? Foi o que eu fiz agora. Cliquei nessa face aqui, ou nessa, e assim vai. Agora, se eu quiser selecionar mais que uma, como é que faz? Você tem que fazer o seguinte, ó. Clica numa face, aperta o Shift, clica em outra, e outra, e outra, e assim vai. Você consegue selecionar mais que uma. E tudo que eu falar aqui sobre seleção agora vai se aplicar exatamente a arestas e vértices. Então, eu selecionei faces aqui, né? Vamos migrar para aresta. Automaticamente ele selecionou todas as arestas dessas faces aqui. Mas eu posso vir aqui, mantendo o Shift pressionado, selecionar essa também e essa também. Se eu voltar para o modo face, as duas sumiram, porque as duas arestas sozinhas não formam uma face. Okay? Então, inclusive, ele perdeu a minha seleção. Agora, se eu vier aqui, seleciono essa face, mais essa. Lá no finalzinho, a última aqui, ó, eu tenho 4, pode ver que já fechou a seleção, ó, já virou uma face. Então, se eu entrar no modo face agora, tá lá, a face selecionada. Se eu voltar para o modo aresta, então as arestas lá, as 4. E se eu for para o modo vértice, então os 4 vértices selecionados. Tá ok? Então é assim que funciona para selecionar mais que um. Por exemplo, o vértice aqui, não tem o shift selecionado, mais um, e assim vai. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos tornar esse cilindro aqui do tamanho da fuselagem. Eu vou olhar de lado aqui e vou fazer com que eu possa mudar a escala desses vértices aqui, não do objeto como um todo. Essa aqui é a grande sacada, a grande diferença. Eu vou editar partes do meu objeto usando os mesmos comandos que a gente já viu para editar o objeto. Só que, para eu selecionar todos eles aqui, dá um pouco de trabalho, né? Selecionar 32 vezes, então é muito trabalho. Só que tem um atalho para isso. Vocês já viram na aula passada que eu posso vir aqui, ó, Select Box, pegar uma caixa aqui e selecionar todos eles. Esse é um jeito. Então vamos começar a fazer esse jeito aqui e no outro lado eu vou mostrar outra forma de selecionar. Então olha só, eu tenho aqui embaixo 32 vértices selecionados dos 64, então metade está selecionado. Vou clicar no 3 para ver de lado. Está em modo ortogonal, né? Ortográfico aqui, para a gente poder ter a projeção correta do desenho. Aliás, esses desenhos aqui atrás, ó, eu não tenho nem sentido estar aqui de lado, se eu tivesse em perspectiva. Então, aperto o 5, perspectiva. Eu não consigo ver nenhuma referência do desenho com ele, porque está de lado, eu não consigo ver, né? É até possível o seguinte, você pode até vir aqui, ó, voltei para o modo objeto, selecionar uma dessas imagens aqui. Aqui, inclusive, eu posso, tá vendo, ortográfico, mostrar em ortográfico e em perspectiva. Eu posso desligar a perspectiva.
porque até me atrapalha se tivesse aqui em perspectiva. Vou até fazer isso. Vou tirar a perspectiva, vou tirar das três imagens. Se eu estiver vendo perspectiva, eu estou vendo o desenho em si, o objeto em si, né, a minha modelagem, e não os desenhos, que não interessa nada. Agora, se eu olhar de lado, 3, perspectiva, tá vendo? Não está alinhado. Agora, tira a perspectiva, já apareceu o desenho. Então acho que fica melhor para a gente poder ver assim. Ó, ortográfico eu consigo ver, perspectiva ele some. Ficou um pouco mais clean aqui, um pouco mais limpo aqui para modelar. Então vamos lá. Vamos selecionar de novo esse objeto, entrar no modo edição, ele mantém ali, ó, ele mantém todos selecionados. Eu não perdeu a seleção que eu fiz antes. 3 de novo, olhar de lado, e vamos mudar a escala dele agora. Então vamos lá. Lembra como é que ele faz escala, né? Escala é o S. Só que olha só, ele está mudando a escala em relação ao eixo 0, ao ponto 0, 0, 0, que é onde está o 3D cursor. Eu até comentei isso na última aula. Então vamos lá, vem aqui, eu não quero o ponto de pivô sendo central. Eu quero que seja o meio desse cilindro aqui. Então, median point. O Blender vai calcular automaticamente um ponto médio dessa seleção aqui, que por acaso, por ser um cilindro perfeito, é bem o centro dele. Então se eu mudar a escala, olha só, ele muda em relação ao centro da seleção. Então vamos de lado lá para ter referência. Escala. Estou mudando, mais ou menos aqui, tá? Depois a gente vai modificar um pouquinho isso aqui. E o G, grab, para modificar a altura dele. Vou botar mais ou menos aqui, ó. Depois eu continuo o nariz dele, tá? Só que tá bom. Só que ficou pequeno, né? Eu já vou resolver isso aqui. E do lado de cá, eu quero também poder selecionar todos eles. Como é que eu faço? Primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Duplo A, para apagar toda a seleção. E vem aqui, Select Box, e seleciona aqui, ó. Olha a pegadinha que tem aqui, ó. Olha aqui embaixo. Tem somente 17 selecionados. Por quê, pessoal? Isso eu fiz de propósito, tá? Eu deixei ele de lado aqui com o desenho bem pertinho para atrapalhar a seleção. Eu já tinha modificado isso aqui antes para poder causar esse efeito. A gente não está vendo os vértices lá atrás. Então se eu não estou vendo, se o vértice não está visível, eu não consigo selecionar. Tá ok? Então é assim que funciona. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu poderia vir para o outro lado, apertar o Shift, continuar selecionando, dá muito trabalho. Ou vir aqui no modo raio-x. Olha lá como apareceu agora. Agora sim, vai lá, Select, Box, ou a propósito, B de Box, é o atalho para selecionar. Olha lá embaixo, 32 vértices selecionados. Tá ok? Então isso aqui se usa muito, tá, esse modo raio-x aqui. Ó. Por outro motivo também, olha só, vou colocar de lado, 3. Fica muito mais fácil deixar transparente o objeto momentaneamente para que eu possa ver o que eu estou fazendo aqui. Então vou lá, escala, mais ou menos aqui. Vou mudar um pouquinho a posição, G, mais ou menos isso, um pouquinho menor ainda. Escala, G, escala, tá bom. E pode sair do modo raio-x. A propósito, alternar o modo raio-x é Alt Z, tá? Liga e desliga com Alt Z. Então percebo que é bem importante vocês gravarem alguns comandos aqui, para não ter que ir o tempo todo usando o mouse, demora muito, né? Mas vocês vão ver que são poucos comandos, não é tanta coisa assim que tem que gravar. E agora, que eu deixei para depois, de propósito, é o seguinte. Eu vou falar sobre loops. Loops dentro do objeto. E como selecionar os loops. Porque eu mostrei como selecionar vértice por vértice, aresta por aresta, ou faces, e também com uma caixa de seleção. Mas tem um jeito mais rápido ainda. Que é o seguinte, ó. Primeira coisa, isso aqui não representa de forma alguma o meu avião. Está faltando geometria aqui, está faltando pontos para definir esse avião. O que eu preciso fazer? Eu preciso subdividir esse cilindro agora, ok? Então, esse cilindro aqui, como ele está, não vai me servir para muita coisa. Agora, se eu criar uma divisão aqui no meio e mudar a escala, você vai ver que vai ficar um pouquinho mais próximo. Depois eu mudo de novo aqui atrás, vai ficar um pouquinho mais próximo, até que eu vou chegar num certo nível de geometria que já representa um avião. Ou no caso aqui a fuselagem do avião. Como é que faz isso aqui? O comando é Ctrl R. Ctrl R. Olha só, ele criou uma barrinha aqui no meio. Deixa eu só dar um S aqui antes para vocês verem melhor aqui. Mais próximo.
Ctrl R, tá aqui, ó. Ele faz um corte por toda a geometria, onde eu tiver com o mouse, tá? Então, como eu estou mais ou menos aqui no meio, vai colocar aqui. O que ele faz? Ele pega, vou dar um ESC de novo, a média entre esses dois aqui, ó. Tanto faz se tiver algum selecionado ou não, então eu vou até desselecionar todos, tá? Ctrl R, ó, não tinha nada selecionado. Automaticamente ele já calculou a metade do meu objeto. E dou um clique com o botão esquerdo. Agora tá vendo que ele criou duas barrinhas aqui, ó, duas flechinhas, porque eu posso correr com isso aqui. Eu posso definir onde vai ser meu corte. Como eu quero mais ou menos no meio mesmo, é só dar um ESC. Ele vai parar o comando e criou um corte pra gente. Então criou mais 32 vértices. Olha só, agora são 32 selecionados de 96, bem aqui no meio do nosso cilindro. Ok? Ó, duplo A de novo, para não ter nenhum selecionado. E como é que eu seleciono todo esse loop aqui? Ó? Você clica com Alt, mantém o Alt pressionado e seleciona aqui. Ó. Um comando só, você acabou de selecionar 32 vértices. Ou todo o loop. Tá ok? Poderia vir aqui na ponta, ó, eu tô com ele oculto lá, os outros vértices atrás ocultos. Duplo A, não tem mais nada selecionado, ficou zero aqui embaixo. Alt pressionado. Olha só, 32 selecionados. E o que eu mostrei antes, do Shift vale a mesma coisa. Ó. Se eu quiser selecionar aqueles 32 vértices, mais esses aqui, aperta o Shift, aperta o Alt e o Loop. Já tem 64. Tá ok? Tá vendo como vai ficando mais simples a seleção? Você consegue selecionar muitas coisas do objeto com poucos cliques. Mas eu quero só isso aqui mesmo. Então, Alt, selecionei só isso aqui. Automaticamente ele tirou aquela seleção lá. Vamos ver bem alinhado aqui, ortogonal. E de novo o comando S, de escala. Mais ou menos aqui, ó, Alt Z para ficar transparente. Faltando um pouquinho aqui ainda. Faltando um pouquinho, então... Escala de novo, um pouquinho maior. Dá para baixar um pouquinho. G, mais ou menos aqui. Começou a ficar um pouco mais parecido, mas ainda está longe de representar aquela fuselagem lá. Mas eu acho que vocês já captaram a ideia agora. É só continuar fazendo mais cortes. Então, outro Ctrl R. Criar um loop mais ou menos no meio. Clica nele, já mantém selecionado, que eu posso editar. De novo dá um ESC. Dá um S, aliás, para fazer a escala. Para vocês verem como as coisas são bem desenhadas no Blender, os comandos. Ó, eu posso dar um S. Lembra do Shift que eu falei que o Shift eu consigo movimentar as coisas bem devagarinho? Então, olha só. Mesma coisa aqui, para o modo de edição. Consigo ter precisão aqui. G, Shift pressionado. Eu consigo com precisão colocar os meus vértices em cima do desenho. Tá mais parecido, né? Então vamos lá. Ctrl R de novo. Clica aqui. Posiciona. No caso aqui, acho que vai ser aqui mesmo, tá bom? E S de escala. Shift pressionado para ter precisão. Aqui caberia mais um ainda. Ctrl R de novo. ESC, S. Então fica repetitivo, né? Fica fácil de fazer. E pode ver que são poucos comandos que eu estou usando, né? Muito poucos. Aqui atrás eu vou fazer a mesma coisa. Só quero mostrar outro detalhezinho antes. Ó. Aqui eu fiz um por um, né? Corte por corte. Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Dei o Ctrl R. Ele já define para mim um corte bem no meio. Mas se eu rodar a bolinha do mouse, a rodinha do mouse, ó, ele vai aumentando. 2 cortes, 3 cortes, 4, assim vai. Eu acho que 4 cortes vai ser um tamanho bom aqui. Clica, dá um ESC. Pronto. Fiz 4 cortes de uma vez só. Tá vendo quando começa, depois a gente começar a usar alguns comandos, quando começa a ficar mais rápida a modelagem? Então eu vou selecionar agora só esse aqui, só esse loop. Mesma coisa que eu fiz antes. S de escala, mais ou menos aqui. Dá para baixar um pouquinho mais de escala para ele. Um pouquinho para cima mais. Tá bom aqui. Agora seleciona esse outro loop.
escala, um pouquinho para cima. Dá para descer um pouquinho, né? Primeiro aumentar um pouquinho, e agora eu desço um pouco. Tá vendo que a minha referência não é muito boa, né? Não tem muita precisão aqui, é baixa resolução, mas olhando de longe, tá bem próximo. E agora, esse outro loop, escala, mais ou menos aqui. Dá para descer um pouquinho, G, um pouquinho mais, um pouquinho maior. Mesma coisa aqui. Escala e mexe um pouquinho. Acho que tá bom. Aqui está faltando um corte, olha só. Quando a gente faz os cortes, é bom que eles sejam mais ou menos equidistantes. Depois vocês vão entender o porquê. Então tá aqui, ó, a distância tá boa aqui entre eles, mas entre esses dois aqui tá faltando um corte, né? Para ficar mais ou menos igual. Então vou vir aqui, Ctrl R, bem aqui no meio. Eu cliquei aqui, não sei porquê, não tem por que clicar, tá? Ó, duplo A, não tem nada selecionado. Ctrl R, onde eu colocar o mouse ele vai criar o corte, tá? Então mais ou menos aqui no meio. E agora é só mudar um pouquinho a escala, aumentar um pouquinho. Escala mais ou menos aqui. Dá para aumentar um pouquinho ainda. E desce. Mais ou menos isso. Tá bom. Tira com o Alt Z essa transparência dele. Tá ficando com uma cara de fuselagem já, né? Tá bem mais parecido. E vou agora dar um Tab ou clicar aqui para sair do Object Mode. E posso até abrir para vocês verem aqui, ó, N. Olha o que aconteceu. Eu mudei o tamanho dele, né? Fiquei mudando, fiquei criando subdivisões, mas olha só, a escala não mudou. Tá ok? Então, quando a gente muda o objeto através do Edit Mode, esse aqui, Edit Mode aqui ou com Tab, né? Ele não afeta a escala geral do objeto. Então, é meio que uma regra, tá? É uma boa ideia. Toda edição que você for fazer do objeto, faz através do Edit Mode, para não ter que ficar mudando lá. Ah, mas eu quero mudar a escala dele como um todo. Tudo bem, seleciona todos, o A de All, né, todos. Está no modo Edit, e dá uma escala. Volta para o modo Objeto, tá lá, não mudou a escala. Tá ok? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só para vocês entenderem qual é a ideia disso aqui. Beleza, pessoal? Então, estão percebendo que como poucos comandos fazem com que a gente consiga fazer bastante coisa já. Então, já está começando a ter uma cara de avião. Só que olha só, o avião, deixa eu minimizar um pouquinho a tela aqui, ó, ele é todo liso, né? E aqui eu fiz, na verdade, um polígono que ele ele tem 32 lados. Então, se eu fosse imprimir isso aqui agora, ia ficar um negócio com 32 lados, ia ficar um negócio bem esquisito. Não pode ser uma coisa daquele jeito, tem que ser liso como está aqui. Então, olha só, modo Edit, você consegue perceber aqui, ó? Eu vou mudar um pouquinho, escolho esse menu, eu vou dar um brilho para ele aqui para vocês verem. Isso aqui eu vou mostrar em outra aula, essa parte de mudar cores, mudar o brilho, não interessa agora. Eu quero primeiro me focar aqui na modelagem, nos comandos básicos de modelagem. Vou botar alguma coisa que mostre bastante o brilho dele. Olha só, a gente consegue ver bem agora com uma luz aqui, como é que ele está todo facetado, né? São 32 faces. Só que aqui que está o negócio legal da modelagem, pessoal. Você não precisa criar um monte de geometria para poder tornar ele liso, ele bem cilíndrico, tá? Por quê? Porque você pode selecionar o objeto, você vem aqui, Object e Shade e Smooth. Shade é o jeito que ele representa na tela, tá? O Smooth significa liso, né? Suave. E tem o Flat. O padrão ele é Flat. É o que está aqui agora. Se eu passar para o Smooth, olha só. A minha visualização dele ficou muito melhor já. Porque agora o computador está calculando para subdividir aquelas faces ali, para que fique uma coisa cilíndrica mesmo. Ficou bem melhor, né? E eu posso aplicar o modificador, que eu vou mostrar isso depois para vocês. Não posso até mostrar agora já. Isso aqui não vai atrapalhar nada mostrar agora. Que é o seguinte, ó. Você vem aqui, essa chavinha, que é modificador. O que significa isso, pessoal? O modificador, ele é aplicado sobre um objeto sempre, tá?
Eu tenho um monte de modificadores, tá? A gente vai usar alguns aqui. Hoje eu vou usar só esse aqui, ó, o Subdivision Surface. Já vou entender o que ele faz. Olha só, como ele deixou mais arredondado ainda. Deixa eu mostrar de lado em relação aqui à fuselagem, ó. Vocês vão já entender. Deixa eu apagar ele. Entrando no modo edição, tá vendo que cada loop desse aqui, ó, ele está definindo a forma da fuselagem. Porém, na hora que eu quiser realmente criar um objeto disso aqui, agora eu tornar ele final, a versão final dele, eu vou pedir para que o computador calcule para mim os pontos intermediários e faça uma interpolação para que ele calcule, para que ele faça uma subdivisão, né, para que torne ele bem uniforme, tá bem, com transição bem suave. Aliás, até aqui, ó, tá vendo que aqui tem um buraco, né? Aqui ficou faltando geometria. Mas olha só o que vai acontecer nesse buraquinho aqui, ó. Aqui está reto, né? Mas na verdade o avião ele é mais arredondado. Quando eu colocar aqui um modificador em cima desse objeto aqui, do tipo Subdivision, eu posso também clicar aqui, para que eu possa ajustar... Não, esquece aqui, depois eu mostro. Eu vou mostrar aqui para vocês outra coisa aqui antes, ó. Tá vendo como ele já criou um pontinho que é difícil de chegar, mas ele tem um pontinho aqui, ó, como se tivesse feito uma subdivisão. Então ele pegou essa aresta aqui, mais essa aqui, na verdade esse loop, né? Mais esse loop aqui, e calculou um bem no meio. Só que esse 1 não vai ser um corte como está aqui agora. Porque se eu simplesmente colocar assim, ó, olha só, coloco um corte aqui no meio e não mudar a escala, eu vou travar a posição aqui. Não vai ficar arredondado. Então deixa eu dar um Ctrl Z. Quando eu entro no modo objeto, dá para ver direitinho que ele criou, tem um pontinho aqui, ó. Por quê? Só tem uma subdivisão ainda. Vou clicar duas. O normal de usar aqui é duas, tá? Olha só como já criou mais. Tá vendo como já suavizou? Como ficou bem suave o objeto. Parece uma bala mesmo de fuzil, né? Como que o avião foi projetado pensando nisso. Então olha só, ficou todo suave agora. Porque ele fez o cálculo duas vezes, para dividir duas vezes. Só que quanto mais colocar aqui, mais vai ficar suave. Mas tem um preço alto. Tá? Ele vai sempre subdividindo isso aqui, vai ficando cada vez mais pesado para processar. Nesse avião aqui, lógico que não tem diferença nenhuma quase, porque é muito pouco objeto, né? É um objeto com alguns poucos vértices. Então não faria muita diferença quanto a em termos computacionais aqui, né? Mas começa a fazer um objeto grande, ele cresce de forma geométrica. Quer dizer, olha só, quando eu colocar aqui, ó, deixa eu apagar o modificador. Olha aqui embaixo quantos vértices tem esse avião por enquanto. Está com 352. Vou colocar o modificador. Subdivision. Uma vez só. Agora eu vou colocar ele duas vezes. Olha só o número de vértices. Desculpa, faltou um pontinho antes. Uma vez, ó, foi de 300 e pouco para 1.300 e pouco, né? Eu não vi um na frente. Agora sim, duas subdivisões, foi para 5.000 e pouco. Então de forma exponencial. 3 divisões, olha só. 21.000. 4 divisões. 86.000. Eu vou deixar 4 para vocês verem por enquanto que nível de detalhe isso aqui faz. Quando estou em modo edição, não muda nada. Porque esse modificador aqui está sendo aplicado ao objeto em si, né? Mas eu estou editando o objeto. Eu posso vir aqui e fazer modificações nele ainda. Eu posso, como eu falei antes, vir aqui, ó, querer fazer uma subdivisão, se eu quiser, né? Fazer, porque eu acho que falta geometria aqui, poderia ter um pouquinho maior aqui. Ou aqui, ó, tá vendo que ele calculou isso? Ó? Ele arredondou, olha só, ele pegou esse ponto aqui, aliás, esse loop, com esse aqui tentou arredondar. Se eu fizer o seguinte, crio mais um corte aqui no meio, olha só, vai calculando. Mas perceba que dá uns pulinhos já, porque começa a ficar um pouquinho lento, porque é muito cálculo para fazer. Vamos deixar mais ou menos aqui assim, ó. E vamos voltar para o modo edição. Aliás, eu saí do modo edição. Aqui atrás está estranho também, né? Olha só o que ele fez aqui, ó. Ele vai tentar sempre chegar no zero aqui, ó. Se eu voltar para o modo edição, eu venho aqui, eu quero dividir entre esse e esse aqui, eu criar um corte, né? Então vamos lá, Ctrl R. Olha o que ele já fez. Como ele já mudou agora o cálculo. Então vou deixar assim por enquanto, depois eu vou mostrar como resolve esses probleminhas aqui.
Senão vai ser muita coisa para uma aula só. Já está dando 35 minutos de aula aqui. Estamos encerrando já, tá? Então, só para terminar, olha só. Eu estou no modo ainda, aliás, voltei para o modo objeto, mas eu não apliquei isso aqui. O que é aplicar modificador? Esse modificador, ele está criando subdivisões para mim. Existe modificador para um monte de coisas, tá? Nós vamos aos pouquinhos mostrando eles. Só que eu não mudei, eu não apliquei lá esse modificador ainda. Então o meu objeto, ele está aqui com aqueles mesmos versos de antes. Se eu selecionar todos eles, ó, vai aparecer aqui 416 versos selecionados. Não vai aparecer aqueles 80 mil que tinha feito antes. Tá? Porque eu não apliquei ainda. Só que aquilo ali me ajuda a ver já como o objeto vai ficar depois de aplicado. Então vai ficar bem suave, né? Se eu vier aqui agora, nessa flechinha para baixo aqui, ó, e aplicar, ou Ctrl A, tanto faz. Agora, não existe mais modificador. O que ele fez? Ele modificou o objeto, por isso o nome é modificador. Ele aplicou subdivisões nesse objeto aqui. E agora, o objeto tem aqueles 80 e poucos mil vértices lá. Olha só, quando eu voltar para o modo edição, com Tab, olha só quanto vértice que ele criou. Tá vendo? Por isso que ele ficou suave. Então olha só, ele calculou direitinho, ele está acompanhando praticamente bem certinho aqui a nossa fuselagem, com alguns poucos cortes que eu fiz. Só que, ó, praticamente certo. Então não está tudo bom ainda. Isso aqui não ficou legal. Aí que está a grande pegadinha da coisa, pessoal. Se eu aplicar muito cedo esse modificador, eu perdi meu trabalho. Porque olha só, duplo A, não tem nada selecionado mais. Eu vou querer mudar a escala agora, né? Quero mudar a escala desse loop aqui, ó. Opa, é ruim selecionar. Esse loop aqui, eu vou mudar a escala. Olha o que acontece. Como tem muita divisão, fica trabalhoso de fazer a alteração. Então, essa é uma regra de ouro aqui, tá? Usem modificadores o máximo que puderem. Ele vai facilitar bastante trabalho. Mas não aplique o modificador até o objeto estar pronto. Tenta postergar o máximo possível a criação desse modificador, aplicar o modificador, tá? Então eu vou dar um Ctrl Z. Ctrl Z, Ctrl Z, voltei. Até que apareça de novo ele aqui. Ctrl Z. E outra, eu não quero também 4 divisões, eu quero só 2. 2 é o meio que padrão, tá bom. Só que olha que legal. Eu não apliquei ainda, mas eu consigo já ter uma noção como vai ficar. Eu tô vendo que aqui tá ruim. Como ele baixou tudo porque ele fez o cálculo aqui, eu vou ter que aumentar um pouquinho. Então, o legal do modificador é o seguinte, ó, eu entro no modo edição, eu consigo interagir com ele agora e fazer as modificações dele. Por exemplo, eu tenho que levantar um pouquinho aqui. Aí, agora sim, eu vou mostrar isso aqui, ó. Esse OnCage é o seguinte, ó. Tá vendo que os vértices reais, eles estão aqui, né? O modificador está mostrando como que ele vai ficar assim que eu aplicar o modificador. Se eu ligar esse OnCage aqui, ó, ele vai colocar os vértices já, como que eles vão ficar assim que aplicar o modificador. O que facilita bastante, porque eu já consigo modificar o meu desenho, o meu objeto aqui, vendo já como ele vai ficar depois de aplicar o modificador. E como agora eu tenho poucos vértices para alterar, poucos loops, é muito fácil. Olha só o que eu vou fazer. Tá vendo? Tá baixo aqui, né? Porque tá baixo aqui também, ó. Então, seleciona esse loop só, escala, só ele. Olha como já quase encostou lá. Aqui está um pouquinho baixo também, a mesma coisa. Clica nele, escala. Agora você faz o ajuste fino. Só que muito mais rápido do que editar milhares de vértices. Escala. Escala. Olha só. Vai ficar suave, tá vendo? Aqui eu acho que tá bom já. Na próxima aula eu corrijo isso aqui, a parte de trás. E aqui eu acho que falta um corte aqui ainda. Ctrl R. Olha só como já recalculou tudo. Ficou bem melhor já. Olha como está ficando. Muito mais parecido já com o nosso avião. E, ó, eu não apliquei. Eu vou só aplicar rapidinho para vocês verem. Deixa eu só salvar antes, para não perder todo o trabalho caso dê algum problema. Salvar. Vou aplicar. Olha só como tem bem menos divisões, porque eu só fiz 2 subdivisões, né? Só que mesmo assim, eu consigo ver bem como ele está. Porém, se eu quiser modificar agora, como já mostrei antes, vai ficar difícil. Então, não apliquem um modificador
muito no início. Ctrl Z e voltei. Tá ok, pessoal? Então, por hoje é isso. Eu queria mostrar para vocês hoje, só recapitulando um pouquinho, como que a gente consegue editar o interior do objeto. Então a gente viu que o objeto é composto por vértices, vários vértices, pelo menos 3 deles formam uma face, seria um triângulo com 3, né? E várias faces vão formar um objeto, que pode ter poucas dezenas, poucas centenas de vértices, pode ter milhões. E a gente vai ver como a gente vai agora transformar esse objeto aqui, vai fazer crescer aqui com a modelagem, até se transformar nesse avião aqui. Então vai ter no final milhares de vértices, é claro. Só que a nossa ideia é editar o mínimo possível de vértices. Por isso a gente vai usar os modificadores. Então hoje a gente já viu como é que alterna entre o modo Edit e o modo Object, o que é mudar a escala através do objeto, modo objeto ou modo edição, e vimos também como aplicar o modificador para subdivisões. E a gente acabou de ver também daqui a pouquinho como é que deixa ele todo suave, aqui a visualização apenas, tá? Então, Shade Flat. Na verdade, ó, ele é assim o objeto ainda, tá? Mesmo se eu aplicar aqui, ó, mesmo que eu aplique o modificador, ele vai ficar assim. Então, se eu fosse imprimir isso aqui agora, eu conseguiria ver ainda. Mas na hora de imprimir, eu posso aplicar de novo o modificador. Então, a gente vai escolher por que for usado. Então, poderia ter mais subdivisões. Mas, por isso é bom você saber que existe isso, tá? O Shade Smooth e Shade Flat. Tem coisa que é flat mesmo, que é um cubo. Um cubo não é, ele não vai ter esse arredondamento, né? Mas esse aqui vai ter, a fuselagem vai ter. Então, Shade Smooth. Para nós, para modelagem, é melhor ligar assim. Mas é sempre bom saber entender que, na verdade, o objeto, ele, por debaixo dos panos, ele é todo facetado, né? Ok, pessoal? E a última coisa de hoje da aula, para a gente encerrar mesmo, agora é o seguinte, tá vendo que ficou esquisito assim, ó, esse nariz dele, ó? O shade dele ficou retorcido, porque ele tá juntando tudo aqui em poucos vértices que ficaram colapsados, né? Ficou pequeno, tanto aqui no nariz como aqui na parte de trás, ó. Se for olhar aqui, ó, olha só, tá muito esquisito. Então aqui a gente consegue modificar ele. Deixa eu lembrar daqui agora aqui. Viewport Display, não é aqui não. Ah, não ia achar nunca, né? Eu estava procurando aqui, selecionando a imagem. Tem que estar selecionado o objeto aqui, né? Então, ele está lá com o cilindro selecionado. Agora sim. Eu consigo ver normals aqui, ó. Esse menuzinho eu estava procurando, eu não estava achando que estava selecionada a imagem. Esse Auto Smooth. Olha só, vou ampliar de novo lá. Ele melhora um pouquinho o shade dele. Ainda está, ó, quando melhorou um pouquinho, ainda não está bom porque está faltando geometria aqui, ok? Mas ele já melhorou um pouquinho. Ó, pouca coisa. Mas eu vou resolver isso aqui na próxima aula, tá? Eu não quero tornar essa aula muito longa hoje. Porque a gente vai, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês o que é o comando de extrusão. Tá, bom, pessoal, extrusão nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a criar essa corcova acima dele aqui e essa de baixo também. Bom, pessoal, espero que esteja sendo útil para vocês essas aulas aqui, que você esteja aprendendo a modelar no Blender. Percebo então que são poucos comandos que eu usei até agora, mas dá para fazer muita coisa com ele já. Tá bom, pessoal? Isso aqui está sendo útil para você, então considere se inscrever no canal para poder receber os próximos vídeos, é claro. Marca lá aquele sininho de notificações. E se puder curtir e compartilhar o vídeo, eu agradeço, porque vai fazer com que o YouTube espalhe esses vídeos aqui. O canal é muito pequeno, ainda está começando agora, esse é o segundo vídeo. Então só tem um jeito de fazer ele crescer. É vocês espalhando ele por aí com os colegas. Bom, pessoal, obrigado então. Vejo vocês no próximo vídeo.